A Ana Holanda. Pastor, meu cunhado faleceu há 1 ano e agora minha sobrinha de 4 anos está vendo ele e conversa com ele. Minha irmã não é serva de Deus. Não sei como fazer para ajudar a criança e não criar um conflito familiar. Eu não sei como é o nome dela. Ana Holanda. Ana Holanda, eu não sei para quais lugares essa criança tem sido levada na inocência dela, ok? A criança é inocente, tem 4, tem 5, tem 6 anos de idade, a mãe vai para um centro, a avó, a tia, vai para tal lugar e leva a criança, né? E lá nesse lugar onde se leva a criança, às vezes a criança recebe algumas iniciações, né? A criança recebe algumas iniciações nesses lugares, aonde as pessoas levam a criança na inocência dela. E de repente essa criança começa a ser oprimida. E existem pessoas que acreditam na reencarnação e acreditam que se conversa com os mortos. Biblicamente, isso não se confirma. Na palavra de Deus, isso não se confirma. O que a gente acha na palavra de Deus sobre isso é que isso é abominação. Procurar, consultar mortos, falar com mortos, conversar com mortos, para Deus isso é uma prática de feitiçaria abominável. Com todo respeito a quem acredita na doutrina espírita, estou aqui para ofender a religião de ninguém. Mas na palavra de Deus, isso é uma prática que é abominável. É algo que Deus detesta, ok? Então, às vezes, dentro desse mundo espiritual, existe uma operação que é chamada de operação do engano. O que é a operação do engano? Por exemplo, o diabo não cura ninguém. Mas a pessoa às vezes vai para a feitiçaria atrás de uma cura e ela tem um problema na barriga, no estômago, mas o inimigo quer manter aquela pessoa prisioneira daquele pensamento doutrinário. O inimigo quer manter a pessoa presa naquele conceito religioso, naquele conceito doutrinário. Ele quer manter a pessoa presa. Breno, presta atenção, o que é que ele faz? Né? A pessoa vai com a dor de estômago e ele ameniza a dor do estômago e coloca a doença na cabeça. Ele não curou a pessoa, ele só enganou. É a operação do engano. Ele não cura ninguém, o diabo não cura ninguém. Então ele ameniza a dor do nervo ciático e coloca a doença nos rins, ou coloca a doença na cabeça, ou em outro lugar, e a pessoa fica ali sendo enganada, iludida, pensando ela que ela foi curada naquele ambiente, que ela foi receber uma cura naquele ambiente. Existe outro conceito de operação do engano, preste bem atenção, olha para cá. Existe outro conceito de operação do engano, que é o inimigo. A Bíblia diz que, se possível, ele se disfarça até mesmo de anjo de luz. Ora, se o diabo se disfarça, e ele toma a forma de um anjo de luz, ele pode tomar a forma de um pai que morreu. Ele pode tomar a forma de uma mãe que morreu. Ele pode tomar a forma de um filho que morreu. Então aquela pessoa está fragilizada até mesmo pela culpa. Quantos filhos não morrem magoados com os pais, intrigados? Aquele filho está alguns anos sem falar com o pai e morre. Aquele irmão está alguns anos sem falar com o irmão e morre. A filha saiu de casa magoada com a mãe e a mãe morre. E a pessoa fica naquela coisa: meu Deus, eu não tive a chance de me despedir, de ter uma última conversa. Ah, como eu tenho saudade do meu filho. Ah, como eu tenho saudade da minha mãe. Ah, como eu tenho saudade do meu pai. Aí ela procura esses ambientes. Aí vem um espírito que se apropria daquela pessoa e começa a falar imitando a voz, né? Falando porque a gente vive cercado por um mundo espiritual. E existem entidades espirituais, espíritos que permanecem em famílias durante gerações.
Escute só, existem espíritos que permanecem naquela família durante gerações ali, oprimiu o bisavô, oprimiu o avô, oprimiu o pai. A gente vive cercado por um mundo espiritual que existe legiões, principados, potestades, existe uma hierarquia no mundo espiritual, de demônios de alta patente até os demônios de patente menor. Então, assim, o diabo se disfarça até mesmo de anjo de luz. Ele pode se disfarçar na forma de um pai, de uma mãe, de um filho que faleceu, e aí a pessoa está ali fragilizada, mamãe, sou eu, mamãe. E a pessoa começa a chorar, e às vezes aquele demônio fala de forma genérica. Ah, mamãe, me perdoa porque a gente brigou e tal, e fala algumas coisas que coincidem com a trajetória do relacionamento familiar de muita gente. E algumas pessoas são enganadas e elas ficam prisioneiras dessa doutrina, iludidas por essa doutrina a vida toda, que é uma aberração, que é o que Deus detesta. Na decadência espiritual do rei Saul, quando Saul chegou no limite, quando Saul chegou assim naquele ponto que torrou, que estrangulou a paciência de Deus, Saul consultou uma feiticeira porque ele queria ter o encontro com o profeta Samuel, que já havia morrido. E Saul pediu para a feiticeira invocar o profeta Samuel, que estava morto, para falar com ele. E aí Saul conversa com essa feiticeira, com o espírito. Saul conversa com o espírito que se dizia ser o profeta Samuel, mas não era. Porque nada daquilo que o Espírito falou para Saul se confirmou. Nada do que o Espírito disse para Saul se confirmou. Isso está na Bíblia. Esse tipo de operação do engano, Breno, está na Bíblia. Ok? Mas as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Quanto a essa criança, é você como cristã que quer evitar um conflito e não sabe como você vai abordar a situação, porque a mãe da criança é incrédula e você não sabe como vai abordar a situação, é você orar por essa criança e tá aí, leva um óleo ungido e unge essa criança, ora por ela, ok? Porque você vai ficar no compromisso de fazer dessa criança alvo da sua oração e da sua cobertura espiritual, e você vai monitorar essa situação e esperar a oportunidade que Deus vai criar para você entrar com a palavra de Deus, tá bom? Um cheiro e um abraço para você.